Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre reações de neutralização, que também podem ser chamadas de reações ácido-base. Esse é um tipo de reação básica quando a gente está estudando química e é um tipo de reação bastante frequente no nosso dia a dia. Ela está presente não só em processos industriais, mas também no nosso cotidiano, seja em tarefas que a gente faz na nossa casa, seja dentro do nosso organismo, enfim, é um tipo de fenômeno bastante comum. Tá? Como o nome já diz, se ela é uma reação ácido-base, ela está envolvendo esses dois tipos de substâncias. Portanto, é importante que a gente relembre o conceito de ácido e de base. Bem, é, existem vários conceitos de ácido e de base, existem várias definições, de acordo com o que se espera dessas substâncias. Bem, o conceito clássico é a definição dada por Arrhenius, que foi o químico que estudou o comportamento de várias substâncias em meio aquoso, né, ou seja, misturadas com a água. Então, de acordo com Arrhenius, ele define o seguinte: ácido é a substância que, ao entrar em contato com a água, ela produz dois tipos de íons. Ela produz um ânion, né, que é um íon de carga negativa e que costuma ser um ametal, e produz o íon H+. Esse íon H+, que é o que confere o caráter ácido às substâncias ácidas, certo? Por sua vez, ainda de acordo com a definição do Arrhenius, a base é a substância que, quando dissolvida em água, produz um cátion, que é um íon de carga positiva, né, que costuma ser um metal, e o íon hidroxila, esse íon OH-, certo? Então, esses dois íons, OH- define o que seria a base, e o íon H+ define o que seria o ácido, de acordo com a definição do Arrhenius. Bem, então, para a gente falar da reação ácido-base, a gente precisa então ter esse conceito do Arrhenius em mente. E além disso, a gente precisa saber o seguinte: numa reação ácido-base, ela sempre vai formar dois tipos de substâncias. Ela vai formar água e sal. Essas duas substâncias elas são originadas a partir da reação do ácido e da base. Então, como a gente havia comentado antes, como essas reações elas estão acontecendo em meio aquoso, ou seja, esse ácido e essa base elas estão misturadas com a água, o ácido ele vai produzir o íon H+, e a base vai produzir o íon OH-. O H+ do ácido e o OH- da base, eles vão se juntar e vão dar origem à água, H2O. Ok? Por sua vez, o ânion originado do ácido e o cátion originado da base, eles também se juntam e dão origem ao sal. Então, para saber qual é o sal que vai ser formado, eu preciso então olhar para o ácido e para a base que estão reagindo, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Então, um exemplo mais simples é HF, ácido fluorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, NaOH. Então você já sabe que vai ter que formar água, né, como um dos produtos. Então, beleza, a gente já escreve a água, por quê? Você sabe que ela vai vir a partir do H+ originado do ácido e do OH- gerado da base, certo? Bem, para saber o sal que vai ser formado, eu preciso olhar aqui na fórmula do ácido e na fórmula da base. Então, HF, ácido fluorídrico, além de ter o H, ele tem o ânion fluoreto, que é o F-, tá? Ele tem uma carga negativa. Então, lembra o seguinte, sempre quando eu tenho uma fórmula de uma substância, é convencionado escrever do seguinte modo: a substância que tem um caráter negativo, ele vai ficar no final, e aquela que tem um caráter positivo fica no começo.
Então, eu sei que a partir do momento que eles dois se separam, o H e o F vai ter uma carga negativa. Por sua vez, o NaOH, ele, ao ser separado, ao ser dissociado, ele vai formar, além da hidroxila, ele vai formar o íon Na+. Então, lembre-se o seguinte, é um dos conceitos básicos de quando a gente está estudando física ou química, e a gente está falando de carga elétrica. Se você tem cargas elétricas opostas, carga positiva e carga negativa, vai acontecer uma atração eletrostática entre elas. Vai acontecer, então, uma união entre elas a partir dessa atração. Então, o F- e o Na+ se juntam para formar o NaF. Tá? E aí, uma observação é o seguinte, como eu tinha comentado, o cátion ele vem na frente do ânion. Por quê? É convencionado a escrever a substância que tem a carga positiva, que nesse caso é o Na, tá? Na frente. E a substância com carga negativa, que nesse caso é o F-, no final, certo? Outra observação importante também é o seguinte, ao se juntarem, além de acontecer a atração eletrostática por causa das cargas opostas, também vai acontecer uma neutralização entre essas cargas. A gente tem aqui a formação de um composto, aqui no NaF, a formação de um composto iônico. Então, a carga positiva e a carga negativa vão se anular. Por isso, a gente não escreve mais aqui os sinais em cima. Por quê? Agora ela é uma substância neutra, ela não tem carga elétrica. Outro exemplo, reação do ácido sulfúrico com o KOH, que é o hidróxido de potássio. Né? Bem, então, mais uma vez, você sabe que vai formar água e sabe que vai formar um sal. Resta saber qual sal vai ser esse, qual é a fórmula desse sal. Então, vamos olhar para a fórmula do ácido e para a fórmula da base. Bem, então, o H e o OH, você já sabe que vai ter que formar água. Aí, você vai olhar o seguinte. O H2SO4, quando ele se separa, ele vai formar dois tipos de íons. Além de formar o H+, ele vai formar o íon SO4 2-, que é o íon sulfato. Como é que eu sei que ele tem uma carga 2-? Por quê? Aqui na fórmula do ácido sulfúrico, esse 2-inho, que indica a quantidade de hidrogênios, ela corresponde à carga que está aqui em cima no sulfato, que no caso é uma carga de 2-, certo? Por isso, então, ele forma SO4-2. Tá? O hidróxido de potássio, ele também, ao se separar, ele forma, além da hidroxila, o íon potássio, o íon K+. Nesse caso, como não existe número nenhum aqui embaixo, então a gente subentende que é 1. Certo? Então tem 1 de cada, portanto, é carga mais 1, carga menos 1. Então, como a carga é 1, eu não preciso escrever, eu boto só o sinal. Certo? Então, como que vai ser a fórmula do sal originado? Então, eu tenho o seguinte, tenho o K+, e tenho o SO4 2-. Lembrando, então, que o cátion vem na frente do ânion, por isso que o K vai vir na frente. E outra questão é, a partir do momento que eles vão ter atração eletrostática entre eles, que eles vão se juntar, vai acontecer um processo de neutralização. Então, para que ele fique neutro, o número de cargas tem que ser iguais. Se o SO4 ele está com uma carga menos 2, para que ele fique neutro, eu vou precisar de duas cargas positivas. Como o potássio sozinho ele só tem a carga mais 1, eu vou precisar de outro potássio com outra carga mais 1, porque aí eu vou ter duas cargas positivas com duas cargas negativas, e então, ao acontecer a atração eletrostática entre eles, duas positivas com duas negativas, acontece uma neutralização. Por isso, eu teria que escrever aqui na fórmula dele K2SO4. Para quê? Para dizer que esse 2 se refere a dois íons potássio que foram necessários, certo? Então, ao se juntarem, eu tenho aqui o K2SO4, que é o sulfato de potássio, certo? Por fim, outro exemplo é o caso do
ácido sulfúrico e o hidróxido de alumínio. Tá? Aqui eu tenho então a questão de que eu tenho sendo formados íons que têm uma carga maior. Né? Um vai ter uma carga mais 2, o outro vai ter uma carga... uma vai ter a carga menos 2, o outro vai ter a carga mais 3. Então isso vou ter que tomar um certo cuidado aí na hora de saber a fórmula do sal sendo gerado. Como assim? Certo, então você já escreve a água, porque você sabe que o H+ e o OH- vão ter que se juntar para formar água. Para formar o sal, então, eu tenho o seguinte. Na hora que o ácido sulfúrico se separa, ele vai formar o íon SO4-2. Mesmo motivo que a gente comentou no exemplo anterior. E na hora que o hidróxido de alumínio, AlOH3, se separa, ele vai formar Al+3. Então, por quê? Quando você olha a fórmula do hidróxido de alumínio, esse parêntese com o OH e o 3 do lado de fora me indica o seguinte, que esse 3 ele está aqui devido à carga do alumínio. Ele corresponde à carga que está aqui em cima. Então, a carga dele, quem vem na frente é sempre positivo, então a carga dele é mais 3, certo? Bem, então na hora de fazer a junção do ânion e do cátion, eu tenho que ficar atento para aquela questão de que vai ter que neutralizar as cargas. Então, presta atenção no seguinte, se eu tenho uma carga Al+3 e no ânion tenho SO4-2, mais 3 com menos 2 não vai dar uma carga neutra. Elas não são cargas iguais. O modo de eu neutralizar isso é elas estando iguais. Então, se eu colocar mais um do alumínio, agora a carga vai ficar mais 6. Então, a carga total aqui por causa do alumínio vai ser mais 6. Para que a carga do SO4 também fique menos 6, se um SO4 sozinho, um sulfato sozinho, vale menos 2, para que ele vire menos 6, eu vou precisar triplicar a sua quantidade. Então, eu vou precisar ter menos 6 a carga do sulfato. Então, eu vou ter 3 íons sulfato. Então, ao juntar, o que vai acontecer? Eu vou precisar de 2 íons alumínio, por isso o 2 aqui, e 3 íons sulfato, por isso o 3 aqui. Eu coloco o sulfato entre parênteses para indicar que o SO4 está se repetindo 3 vezes. Tá? Eu tenho 3 vezes esse íon SO4 se repetindo. Mais uma vez, o cátion vem na frente, o positivo, e o ânion, o negativo, né, vem no final. Então, a fórmula fica essa, Al2SO4-3, que é o sulfato de alumínio, o sal formado a partir dessa reação, certo? Por fim, para a gente finalizar, conceitos que são importantes aqui. Primeiro, então, quando você vai olhar a reação de neutralização, você precisa saber que o H+, ele originado do ácido, vai se juntar com o OH- originado da base, e eles vão dar origem à água. O cátion, que tem carga, né, positiva, né, ele é originado da base, ele vai se juntar com o ânion, que é o que tem carga negativa, que é originado do ácido, e vai formar o sal, certo? E por fim, o sal, ao se juntar, as cargas deles têm que estar neutralizadas, tá? Ou seja, eu tenho que ter a mesma quantidade de cargas, positivas e negativas, então eu tenho que fazer esse ajuste para poder ver qual é a fórmula do sal neutro, certo? Bem, só também chamando a atenção para o seguinte, todas essas reações que a gente comentou anteriormente, elas não estão balanceadas. A gente não está levando em consideração ainda o processo de balanceamento. O que é isso? Ajustar a quantidade exata de cada elemento do lado dos reagentes e do lado dos produtos, né? Ou seja, antes e após a seta. Isso a gente vai deixar para outro momento, para poder ver isso com mais calma. Ok? Bem, espero ter sido claro, ter ajudado. Em caso de dúvida, podem entrar em contato. Continue estudando.
Abraço, tchau, tchau.